Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisado sempre dentro de uma visão de mundo cristã, uma visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós vamos responder a seguinte pergunta: o nazismo, afinal, é de direita ou é de esquerda? Há alguns dias, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, fez a seguinte declaração: nazismo é de esquerda. É muita tendência da esquerda, né? Ela pega uma coisa boa, sequestra e perverte, transforma numa coisa ruim. Que acho que é mais ou menos o que aconteceu sempre com esses regimes totalitários, né? Por isso que eu digo também que, quer dizer, isso tem a ver com o que eu digo, que fascismo e nazismo são fenômenos de esquerda, né? É a mesma lógica que preside. E essa declaração causou alvoroço no meio jornalístico. E dias depois, quando o presidente Bolsonaro estava em Israel, os jornalistas perguntaram a ele: presidente, o senhor concorda que nazismo é de esquerda, como afirmou o ministro Ernesto Araújo? E ele confirmou: sim, concordo plenamente que nazismo é de esquerda. O senhor concorda com o seu chanceler de que o nazismo foi um movimento de esquerda? Não há dúvida, né? Partido Socialista, como é que é? Da Alemanha, tá certo? Partido Nacional Socialista da Alemanha, sim. Esse assunto causou nos últimos dias uma discussão na internet, enfim, e nós vimos os noticiários tentando defender isso, trazendo historiadores para poder falarem sobre esse assunto, defendendo que o nazismo é de direita, enfim. Afinal de contas, nazismo é de direita ou de esquerda? Geralmente, o primeiro argumento usado para se defender que nazismo é de direita é o fato de que a maioria dos historiadores defende isso. Mas é óbvio que a maioria dos historiadores defende isso, já que a própria Unesco afirma que a maioria dos historiadores, para sermos mais precisos, segundo a Unesco, 75,5% dos historiadores do mundo se declara de esquerda. Outra coisa também é que no Brasil esse número é de 85%. Segundo uma pesquisa recente feita em 2018, não só aqui no Brasil, mas também na Argentina, no Uruguai e outros países vizinhos. Só para citar um exemplo, um dos ídolos da maioria desses historiadores é Eric Hobsbawm, que é um historiador de esquerda que, inclusive, chegou a defender os genocídios praticados pela União Soviética. Down to is saying that had the radiant tomorrow actually been created, the loss of 15, 20 million people might have been justified. Yes. Chegou a defender guerrilheiros como Che Guevara e outros que fizeram atrocidades. Ele se declarava abertamente de esquerda. Então é natural que você encontre historiadores que afirmem isso e que até a maioria deles defenda que nazismo é de direita e não de esquerda. Aproveitando, eu gostaria de apresentar aqui no programa só alguns nomes, de grandes nomes da história do conhecimento, que defendem, ou defenderam, porque alguns estão mortos, que nazismo é de esquerda e não de direita. Vamos listar só alguns deles, porque se nós fôssemos citar aqui os dezenas e dezenas de nomes que defendem isso, nós passaríamos muito tempo do programa fazendo isso.
As posições que eu particularmente acho mais honestas sobre essa questão são as seguintes. Ou você admite que é uma posição de esquerda, o nazismo, uma posição política de esquerda, ou então você defende que o nazismo é uma terceira via, que também é uma forma não errada de ver a coisa, já que o nazismo não era uma corrente que adotava todos os pressupostos do marxismo, mas apenas os pressupostos principais. Havia também a questão do racismo, apesar de originalmente no socialismo você ter o nazismo, até mesmo no próprio marxismo você vai encontrar racismo em Marx e Engels, enfim. Geralmente a gente ouve as pessoas dizerem também o seguinte, para tentar defender que nazismo é de direita. Eles dizem, olha, nazismo não é marxismo. E o nazismo lutou contra os comunistas também. Bem, gente, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, quem disse que só é de esquerda o marxismo? O marxismo é uma corrente do socialismo. O marxismo é uma corrente que vai surgir com Karl Marx e Friedrich Engels. Antes deles, havia já o socialismo. Aliás, foi Moses Hess quem converteu Marx ao socialismo. O socialismo já existia antes. O que Marx criou foi o marxismo, que é uma corrente socialista que acabou se tornando majoritária. E depois ainda surgiram derivações do marxismo, né? O marxismo-leninismo, enfim. Mas o socialismo é o que antecede Marx, já existia antes de Marx. Outra coisa, quer dizer que porque o nazismo combateu o comunismo, então o nazismo não é de esquerda. Tá, ok. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, quem é que começou com a Alemanha a Segunda Guerra Mundial? A União Soviética. Fizeram um tratado antes da guerra e invadiram juntos a Polônia, começando a Segunda Guerra Mundial. Outra coisa também, como eu estava dizendo, guerras dentro do socialismo, do comunismo, do movimento revolucionário, do movimento de esquerda, são extremamente comuns. Por exemplo, os anarquistas. Quando a Internacional Socialista começou, ela era formada por anarquistas e socialistas e outros grupos revolucionários. Todos eram membros da Internacional Socialista. Na segunda reunião da Internacional Socialista, foi quando os anarquistas brigaram com os socialistas e saíram de dentro do movimento socialista. Anarquismo também é de esquerda. É um movimento revolucionário, utópico, um movimento de esquerda, inclusive nascido dentro do movimento revolucionário, socialista, tudo mais. Dentro do próprio comunismo, você tem Lenin, Stalin, Trotsky, Stalin contra Trotsky. Trotsky era de direita, por Stalin ter brigado com ele. Tito, o ditador Tito, que rompeu com a União Soviética, ele deixou de ser comunista porque rompeu com a União Soviética? E o ditador Pol Pot, de Camboja, comunista também, mas que acabou brigando com seus colegas comunistas de outros países, né? Discutindo. Enfim, ele deixou de ser comunista por causa disso? Guerras entre as esquerdas são as coisas mais comuns dentro do movimento revolucionário. Todo movimento revolucionário, utópico, totalitário, coletivista é de esquerda. Tudo aquilo que vai contra o individualismo, não o individualismo naquele sentido negativo, né? Mas no sentido liberal, liberal conservador, todo movimento que vai contra o individualismo no sentido liberal conservador, todo movimento que é coletivista, que é revolucionário, utópico, idealista nesse sentido, né? De política, de querer implantar na marra um sistema de governo sobre toda a população que considera o melhor de todos, enfim. Todos esses sistemas são sistemas revolucionários, sistemas de esquerda, que vai totalmente contra o quê? O chamado liberalismo conservador ou conservadorismo liberal, que defende o quê? Não o coletivismo, mas o individualismo, a liberdade e a manutenção dos valores, e não um rompimento das estruturas para se implantar uma outra coisa, uma ideia maluca, uma ideia utópica de mundo. Ah, mas nós tivemos na América Latina regimes autoritários anticomunistas. Mas isso não significa dizer que o conservadorismo, ou o liberal conservadorismo, que é o que representa a direita, defende o totalitarismo, o autoritarismo, nada disso.
Aqui nós tivemos esse momento circunstancial, por causa da Guerra Fria, em que contra os movimentos revolucionários de esquerda foram instaurados movimentos autoritários anticomunistas. Por exemplo, o próprio regime militar, ele não era de direita, ele era positivista, ele era anticomunista e ele era positivista, que é uma outra linha de raciocínio que também não é liberal conservador. Tanto é que o regime militar depois acabou até eliminando, no sentido de afastar, de exilar, todos aqueles grandes nomes da direita no regime militar. Carlos Lacerda, que foi até exilado, enfim. Juscelino Kubitschek, que não era, na verdade, de direita, mas era um cara de centro também, ele foi limado da política. Não foi só o pessoal da esquerda, o pessoal da direita também no meio político. E o que se instaurou foi um sistema positivista, cientificista, de governo. É a realidade do Brasil no regime militar. Os militares foram importantes para o movimento de 64, mas depois, como falamos no programa anterior, assistam o documentário 1964, Brasil entre Armas e Livros, depois eles fizeram muita besteira. Enfim, isso não tira as virtudes que houve no regime militar, mas também houve muitos erros, muitas besteiras, excessos, coisas que, enfim, poderiam ter sido evitadas. Ditadura nunca é bom. Agora, como eu estava dizendo, essa coisa de centralismo de poder, de totalitarismo, de autoritarismo, é próprio dos movimentos revolucionários, que não tem nada a ver com liberal conservadorismo, ou conservadorismo liberal, com aquilo que é propriamente o que se chama de direita, né? Antes mesmo do nazismo, já existia o nacionalsocialismo como doutrina dentro do movimento socialista, inclusive também com a conotação racista. Você vai encontrar isso, por exemplo, na França, ainda no iniciozinho do século XX, lá por 1910, 12, na França. Você vai encontrar isso, inclusive, há um detalhe interessante da história. Você sabia que quando o nazismo começou, na Segunda Guerra Mundial, a invadir os países, quando o movimento hitlerista, quando a Alemanha começou a guerra, a França, no início, ficou reticente em relação à Alemanha, porque havia, por exemplo, dentro da França, socialistas que defendiam Hitler, porque o viam como socialista, como um colega. Inclusive, dentro do movimento socialista francês, você tinha um nacionalsocialismo com conotações racistas também, e eles se identificavam com o pensamento de Hitler e faziam parte da esquerda francesa. São detalhes que às vezes são omitidos da história. É engraçado ver gente dizendo assim, o nazismo não pode ser de esquerda, porque a União Soviética lutou contra o nazismo. Puxa, e quando começou a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética estava contra o nazismo ou aliada aos nazistas na guerra? Aliada. A guerra começou com a Alemanha e a União Soviética invadindo a Polônia juntos, né? E tinham feito até acordo antes, um pacto para ver com que países cada um ia ficar, enfim. Outro detalhe, os Estados Unidos lutou contra o nazismo também, né? Bem, se o nazismo é de direita, os Estados Unidos lutou contra o nazismo, então os Estados Unidos é de esquerda? Veja que essa lógica é absolutamente absurda, infantil até. Nós vamos ver também nesse programa um trecho de um vídeo que fala como os nazistas chuparam toda a estética comunista, como eles se basearam na estética comunista para criar a sua ideologia, não só a estética, né? A gente vai também mostrar depois declarações dos próprios nazistas dizendo que o que eles pregavam era um socialismo, mas era um socialismo diferente, nacionalista, diferente do socialismo original, que era internacionalista. É só lembrar, por exemplo, da máxima de Lenin, né? O proletário não tem pátria. Né? E além de ser nacionalista, também tinha aquela doutrina firmada no conceito de raças, né? Então, só havia essa diferença. No mais, era tudo igual. Os próprios nazistas afirmavam isso, como nós vamos ver depois desse vídeo, declarações deles afirmando, asseverando isso. The teachings of Marx and Engels were carefully studied by Lenin, the man who established the first Marxist country on earth.
1 year after Lenin's death in 1924, the New York Times published a small article, which at the time went almost unnoticed. It was about some newly established party in Germany. The National Socialist Labour Party, of which Adolf Hitler is patron and father, persists in believing that Lenin and Hitler can be compared. Who's speaking? A certain Dr. Goebbels. On the speaker's assertion that Lenin was the greatest man, second only to Hitler, and that the difference between communism and the Hitler faith was very slight, a faction war opened with whizzing beer glasses. Amazing. The future Nazi propaganda minister Goebbels was openly declaring that the difference between Lenin's communism and the Hitler faith was very slight. As we read, it didn't go down well with potential voters, so the Nazis changed their tactics. Their early campaign posters quietly disappeared. They never again publicly stressed their resemblance to communists. In the inner circle, however, the Nazis and Hitler were more outspoken. Hitler often said that he had learnt a great deal from Marxism, from reading Marx, I mean. The whole of National Socialism is based upon it, he said, meaning doctrinally based. People keep forgetting that Nazi regime in Germany was also socialist. It was, they officially were called National Socialist Workers' Party. So it's a branch of socialism. The Soviets were international socialists, and those were, in Germany, national socialists. So it's the same thing in reality, only slightly different interpretation. Part of the left went to Hitler, at least in France. Part of the socialists went to became advocates of Hitler. The popular British playwright Bernard Shaw supported Hitler in the mass media. The left supported Hitler not because he deceived them. They knew Hitler would kill. He said he would. In fact, it was why they supported him. You must all know half a dozen people at least who are no use in this world, who are more trouble than they are worth. Just put him there and say, "Sir or Madam, now will you be kind enough to justify your existence?" If you can't justify your existence, if you're not pulling your weight in the social vote, if you're not producing as much as you consume, or perhaps a little more, then clearly we cannot use the big organization of our society for the purpose of keeping you alive, because your life does not benefit us and it can't be of very much use to yourself. Bernard Shaw believed in mass killing by category, not usually by racial category, but by category, you know, the idle, the unfit. Killing off the parasites within society was what Marxian socialism was about. It demanded in a London newspaper that the scientists should devise a humane gas. I appeal to the chemists to discover a humane gas that will kill instantly and painlessly. Deadly by all means, but humane, not cruel.
After 10 years, such gas will be discovered. It will be called Zyklon B. The man who oversaw its practical application, Adolf Eichmann, will later testify that thanks to Zyklon B, people in Auschwitz died without pain. Zyklon B was a humane gas. Yes, Eichmann will use the very same words. Os nazistas foram contra os comunistas depois, perseguiram os comunistas, inclusive, na própria Alemanha? Sim, é verdade. Mas ali são irmãos, vamos dizer assim, ideológicos, né? Brigando entre si, brigando pelo poder, né? Para ver quem é que vai tomar o poder. Existia o projeto soviético de tomada do poder, de tomada do mundo, e existia o projeto alemão, hitlerista, nazista, enfim. Cada um queria a mesma coisa. E no começo eles começaram aliados, querendo repartir o mundo entre si. Mas na frente brigaram, porque isso acontecia de qualquer forma. Dois bicudos não se beijam, né? Dois grupos com ideais totalitários, em algum momento vão se engalfinhar, vão brigar entre si, e foi justamente isso que aconteceu. Hitler's distorted vision of the world began to take a real shape. He annexed Austria, occupied Czechoslovakia. It became clear to everyone, to avoid a global catastrophe, Hitler had to be stopped. But Stalin refused to join the anti-Hitlerian coalition. Their idea was to destroy old order in Europe. And that was Stalin's big idea. Let Hitler be a bad guy. He will go and destroy all the order in Europe. There will be no parliaments, no trade unions, no armies, no governments, and then Stalin will come as a liberator. Millions of people will be sitting in concentration camps, hoping for someone to liberate them, and Stalin and the Red Army will come as a liberator. That was his plan. But Hitler had neither the resources nor the secure rear borders to wage a large-scale war. So, on August the 23rd, 1939, Hitler and Stalin sign a pact which provides Germany with a secure eastern border and huge supplies of strategic resources to be provided in later economic agreements. On August the 24th, the Nazi Foreign Minister Ribbentrop reports to Hitler on his visit to Moscow. Hitler rejoices. Now he has everything he needs to start the World War. September 1st, 1939. Hitler attacks Poland from the west. Poland is desperately resisting the Nazis. But then, on September the 17th, Poland is unexpectedly attacked from the east by the Soviet Union. Действия, которые совершило советское руководство, отдав приказ о вторжении на территорию Польши, согласно всем нормам международного права, не могут расцениваться никак иначе, как, так сказать, совершение агрессии. The Luftwaffe's bombers were attacking Polish cities, and the Soviet radio transmitter in Minsk guided them to their targets. The Red Army looked different then. It entered the Second World War, side by side, with the SS. Local populations sometimes could not tell the difference between the two. So, to be sure, they addressed both. The German army met the Red Army in the middle of Poland. And then the two totalitarian monsters, Soviet and German, divided the country between them. The Soviet press depicted the whole thing as a fight against Polish fascism. The peace-loving Nazi Germany and the Soviet Union were fighting aggressive Polish fascism.
What the world did not know was that both dictators had agreed on more than Poland. In a secret protocol signed in the Kremlin a week before the war started, Hitler and Stalin agreed on the division of Europe. Сначала в этом проекте, который предлагал Риббентроп, этого не было. И вот как ни странно, инициатором составления вот этого тайного дополнительного договора был Сталин сам. А мы отрицали, понимаете, потому что он настолько, как говорится, агрессивный, что это не к лицу коммунистической партии, отрицали, что не было такого до последнего дня все время отрицали. By this secret protocol, Hitler gave the green light for Stalin to occupy a number of European countries. The first on the list was Finland. Triste é ver ainda hoje gente que defende o comunismo, defende o socialismo, que matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo. Nada matou mais do que isso, nem mesmo as guerras religiosas na história. Pessoas que são contra o nazismo e devem ser, somente um maluco vai defender uma loucura como o nazismo, uma atrocidade, um absurdo como o nazismo. Mas não acham nada demais defender o comunismo, o socialismo, que matou muito mais do que o nazismo na história. São mais de 100 milhões de mortos em todo o mundo. Nós temos aí o exemplo, inclusive, recente do que o comunismo, o socialismo pode fazer, com o socialismo do século XXI, como dizia Chávez, lá na Venezuela, com Cuba, né, aqui do lado, com a Coreia do Norte, né? Nós estamos vendo isso também na China, totalitarismo chinês. Ah, mas a China abriu-se para o capitalismo, um capitalismo de Estado, né? Um capitalismo que é de jure, mas não de fato, né? Como assim de jure, mas não de fato? Como era, por exemplo, na Alemanha de Hitler. Na Alemanha de Hitler, logo depois que ele ascendeu o poder, então os capitalistas, os empresários ali se uniram a ele para não serem perseguidos e para que seus negócios prosperassem. Eles não apoiaram o nazismo na ascensão do nazismo, mas depois que o nazismo assumiu o poder, eles se aliaram a ele, situacionistas, de uma forma pragmática, para que eles não sofressem. E eles então se aliaram ao regime nazista, mas naquela época o regime capitalista lá era de jure apenas, mas não de fato, porque quem determinava o que devia ser produzido, quanto devia ser produzido, tudo isso era o governo alemão. Era o governo alemão que mandava nas empresas, inclusive tirava o empresário, podia colocar outro. Era o governo que mandava. Isso não é um sistema capitalista, o livre mercado. Isso é capitalismo de Estado. Na China, por exemplo, a lei chinesa diz que tudo que é civil é militar, tudo que é civil pertence ao governo. Por exemplo, você tem as empresas lá com suas atividades, mas todas as atividades dela também estão sob o poder do governo. O governo é quem manda nas empresas chinesas. É assim que a coisa acontece. O capitalismo que há lá é um capitalismo de Estado, não é o capitalismo verdadeiro, o livre mercado. Eu prefiro o termo livre mercado. O termo capitalismo, ele soa negativo, porque lembra capital, dinheiro, né? Aliás, você sabia que quem criou o termo capitalismo para se referir ao livre mercado não foram os defensores do livre mercado, mas foi justamente o movimento comunista no século XIX? E é o termo que é mais usado. Quando o termo correto, desde que o conceito de livre mercado foi criado, enfim, ensinado, é livre mercado, é liberalismo econômico. Bem, queridos, nazismo é de esquerda, embora, como eu já disse, também seja honesto afirmar que nazismo é uma terceira via pelas suas peculiaridades dentro do movimento revolucionário. Mas o mais correto, reafirmo, assevero, é dizer que o nazismo é de esquerda, como defendem muitos cientistas sociais, historiadores de peso. Eu concordo com eles nessa posição. O intelectual americano Jonah Goldberg, em seu clássico Liberal Fascism, afirma o seguinte no capítulo 2, intitulado Adolf Hitler, um homem de esquerda. Como bem sabemos, as mentiras mais eficazes são aquelas enfeitadas com as mais reais verdades.
Durante décadas, a esquerda tem tendenciosamente selecionado certos fatos para criar uma caricatura do que foi o Terceiro Reich. As caricaturas realmente têm uma semelhança com o caricaturado, mas exageram certos aspectos para alcançar o resultado desejado. No caso do Terceiro Reich, o efeito desejado era fazer do nazismo o oposto total do comunismo. Assim, por exemplo, os papéis dos industriais e dos conservadores foram grosseiramente exagerados, enquanto os amplos e substanciais aspectos esquerdistas e socialistas do nazismo eram reduzidos à condição de trivialidades, como obsessões de excêntricos e de apologistas de Hitler. Nos anos recentes, os historiadores têm revisitado uma questão já tida como encerrada: quem apoiou os nazistas? Tendenciosidades ideológicas haviam exigido que as classes dominantes e a burguesia fossem apresentadas como vilões e que as classes inferiores, o proletariado e os desempregados, fossem vistas como apoiando o comunismo e ou os social-democratas liberais. Afinal de contas, se a esquerda é a voz do povo, dos desprovidos de poder e dos explorados, seria terrivelmente inconveniente que esses segmentos apoiassem os fascistas e os direitistas, particularmente quando a teoria marxista exige que os oprimidos tenham orientação esquerdista. Em grande medida, isso já foi descartado. O nazismo e o fascismo eram dois movimentos populares que contavam com o apoio de todos os estratos da sociedade. A tese da presença de industriais e de outros tubarões empresariais que puxavam os cordões de Hitler por detrás da cena ficou restrita ao terreno dos marxistas mais velhos, que lembram com nostalgia os paradigmas perdidos. É verdade que Hitler acabou recebendo apoio da indústria alemã, mas esse veio tarde e, de modo geral, veio depois de seus sucessos, em vez de ser a base deles. Mas a noção, bem plantada no evangelho marxista, de que o fascismo ou o nazismo eram braços armados da reação capitalista, caiu junto com o Muro de Berlim. Na Alemanha, a aristocracia e elite dos negócios foram, de modo geral, repelidos por Hitler e pelos nazistas. Mas quando Hitler demonstrou que não sairia de cena, essas mesmas elites decidiram que era sábio pôr algum dinheiro de lado para apostar nos arrivistas. Isso pode ser repreensível, mas tais decisões não foram orientadas por nada semelhante a uma aliança ideológica entre capitalismo e nazismo. As corporações na Alemanha, como suas contrapartes de hoje, tendiam a ser oportunistas, não ideológicas. Os nazistas subiram ao poder explorando uma retórica anticapitalista na qual indiscutivelmente acreditavam. Mesmo se Hitler fosse o tal nihilista pintado por muitos, é impossível negar a sinceridade dos seguidores nazistas, que se viam empreendendo um assalto revolucionário contra as forças do capitalismo. Por esses motivos, Hitler merece ser firmemente posto na esquerda, porque antes de mais nada e acima de tudo ele era um revolucionário. Falando em termos amplos, a esquerda é o partido da mudança, a direita é o partido do status quo. Nesse aspecto, Hitler não era em nenhum sentido, de nenhum modo, de nenhum jeito, de nenhuma forma, um homem da direita. Ele tinha absoluta certeza de ser um revolucionário e havia poucas coisas nas quais acreditasse tanto quanto isso. Seus seguidores concordavam. Ainda assim, durante mais de uma geração, chamar Hitler de revolucionário tem sido um tipo de heresia, particularmente para historiadores marxistas alemães, já que, para a esquerda, a revolução é sempre boa, o inevitável movimento para diante de toda a história de Hegel. Hitler desprezava a burguesia, os tradicionalistas, aristocratas, monarquistas e todos aqueles que acreditavam em uma ordem estabelecida. Ele se sentiu repelido pelos valores da burguesia alemã, escreveu John Lukács em seu livro O Hitler da História. Como notou David Schoenbaum, Hitler via a burguesia quase da mesma forma que Lenin. Não nos enganemos, declarou Hitler. Nossa burguesia é incapaz de qualquer esforço humano nobre. Há um sentido apenas do qual Hitler era um reacionário, na medida em que estava tentando derrubar toda a milenar ordem judaico-cristã para restaurar o paganismo da antiguidade, uma missão partilhada por alguns da esquerda hoje, mas por ninguém da direita. Os conservadores buscam preservar tanto os valores tradicionais quanto o credo clássico liberal. O conservadorismo combina duas linhagens distintas, mas superpostas, a libertária e a tradicionalista, enquanto Hitler tinha desprezo por ambas. O ódio de Hitler ao comunismo tem sido explorado de modo oportunista para indicar distância ideológica. Hoje, essa manobra acabou se transformando em sabedoria convencional, mas o que Hitler odiava no marxismo e no comunismo não tinha nada a ver com aqueles aspectos do comunismo que consideraríamos relevantes, como a doutrina econômica ou a necessidade de destruir os capitalistas e a burguesia. Nessas áreas, Hitler estava em total acordo com socialistas e comunistas.
O ódio de Hitler pelo comunismo não estava baseado numa rejeição das políticas socialistas ou das noções de igualitarismo. Era um ódio profundamente ligado a uma percepção de traição à honra alemã e a um antissemitismo patológico. Seu ódio derivava de sua convicção paranoica de que as pessoas que se apresentavam como comunistas estavam de fato engajadas numa conspiração judia. Quando Federer Strasser propunham ideias socialistas saídas diretamente do manual de estratégia marxista, Hitler praticamente não tinha nenhuma objeção a fazer. O ódio de Hitler pelos comunistas foi fortalecido durante a Primeira Guerra Mundial, graças em grande parte à agitação antibelicista na frente alemã. Civis alemães morriam de fome junto com as tropas, usavam serralha para fazer pão e comiam seus animais de estimação. Os vermelhos alemães se alimentavam com esse sofrimento, organizando greves contra o governo e demandando paz com os soviéticos e o estabelecimento do internacional socialismo na Alemanha. Hitler, que não tinha nenhum problema com o socialismo alemão, viu a mobilização comunista antibelicista como dupla traição. Não apenas traía as tropas da frente de batalha, mas era feita em obediência às ordens de um poder estrangeiro. Quase todos os revolucionários bolcheviques que Stalin executou foram acusados não de ser conservadores ou monarquistas, mas direitistas, ou seja, socialistas direitistas. Qualquer desvio da linha soviética era considerado prova automática de direitismo. Desde então, nós no Ocidente temos macaqueado o uso soviético de tais termos sem questionar a bagagem de propaganda que trazem junto. Hitler dedica todo um capítulo de Mein Kampf à deliberada exploração que os nazistas fizeram das ideias, da retórica e das imagens socialistas e comunistas e relata como esse marketing confundiu tanto liberais quanto comunistas. Os nazistas tomaram emprestadas seções inteiras do manual de estratégia dos comunistas. Membros do partido, homens e mulheres, eram chamados de camaradas. Em suma, a batalha entre nazistas e comunistas era um caso de dois cães lutando pelo mesmo osso. Jonah Goldberg, em seu livro Liberal Fascism, lançado no Brasil em 2007 com o título Fascismo de Esquerda, pela editora Record. Outra coisa importante para se dizer no final do programa é que quando nós defendemos aqui a posição liberal conservadora, não estamos querendo dizer que nós somos liberais conservadores e por isso defendemos o liberal conservadorismo, não. É porque, como cristão, eu entendo que a posição que parece mais próxima daquilo que a minha fé defende como visão de mundo é o liberal conservadorismo. Ou seja, eu não sou liberal conservador porque eu sou um cego seguidor do liberal conservadorismo, não. Eu sou liberal conservador porque, como cristão, eu entendo que aquilo que é chamado, designado tecnicamente como liberal conservadorismo, se encaixa mais com a minha visão de mundo à luz da palavra de Deus. A gente chama de liberal conservadorismo para ressaltar que é liberal em relação ao mercado, liberalismo econômico, mas conservador em relação às demais coisas. Por exemplo, eu sou totalmente contra aquele liberalismo radical, que é não só defensor do livre mercado, mas também defende a liberação do aborto, liberação das drogas. Eu sou totalmente contra esse tipo de liberalismo que não é o liberalismo clássico.
mas é o liberalismo mais radical, muito comum hoje em dia, e inclusive nos Estados Unidos, justamente por causa disso, os seguidores do Partido Democrata são chamados de liberals, né? Lá eles são chamados assim, a esquerda americana é chamada de liberals, embora você já tenha dentro do movimento democrata também aqueles que, além de defenderem o liberalismo na área social, também são defensores do socialismo hoje, né? Você já encontra isso hoje no movimento democrata, no Partido Democrata, o que antes não era muito comum. O termo conservador também é correto usar, porque conservadorismo já abarca o liberalismo no sentido de mercado. Mas a gente usa o termo liberal conservador só para deixar claro, é liberal na economia, mas conservador nas demais coisas. Essa é a posição que nós entendemos como a mais correta à luz da Bíblia. Nós somos defensores da liberdade, mas conservando os valores, somos contra qualquer tipo de autoritarismo, defendemos as liberdades individuais, somos contra esse coletivismo, essa coisa do autoritarismo, da centralização de poder para impor sobre a população de forma antidemocrática aquele ideal de mundo que a pessoa tem. Somos contra utopias revolucionárias. Tudo isso se choca frontalmente com aquilo que nós defendemos como cristãos. Não por acaso os cristãos foram perseguidos em todos os regimes revolucionários utópicos, nos países comunistas, no nazismo também. Infelizmente nós temos casos de cristãos que acabaram abrindo mão de seus princípios para não serem perseguidos pelos nazistas e aderiram ao nazismo, mas nós também temos o exemplo da Igreja Confessante, que se opôs ao nazismo lá na Alemanha. Muita gente dentro da igreja, líderes e crentes, se opuseram, mas uma parte acabou, por conveniência, se adequando. Como ocorre em todos os regimes. Todos os regimes totalitários você tem aquelas pessoas que acabam se adequando ao regime para poder sobreviver, né? Num pragmatismo ali. Mas, normalmente, o cristão é contra essas coisas porque fere os princípios, as convicções dele à luz da palavra de Deus. Então, queridos, essa é a última palavra que eu quero trazer sobre esse assunto e que Deus continue abençoando a sua vida. Eu espero que esse programa tenha sido edificante para você. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Comentário Bíblico Beacon da CPAD, Antigo e Novo Testamento. Um estudo completo da Bíblia com uma visão geral de cada livro. Mais de 1000 sumários e esboços expositivos, além de sugestões homiléticas. Uma ótima ferramenta para pregadores e professores da escola dominical. Um dos mais conceituados comentários bíblicos dos Estados Unidos. Um clássico. Comentário Bíblico Beacon, Antigo e Novo Testamento. Um produto com a qualidade CPAD. Conheça os livros da série Pregadores da Bíblia de Ciro Sanches Zibordi. Serão 7 livros e os 3 primeiros já estão à venda. João, o pregador politicamente incorreto. Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. E Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site www.cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Série Pregadores da Bíblia. Mais um produto com a qualidade CPAD.